Gente, não, agora sério, vamos começar aqui a aula. A gente falou no último encontro que hoje a gente iria conversar a respeito de Estado Democrático de Direito, né? Falar no parágrafo, no artigo 1º da Constituição. Alguém tem a Constituição? Alguém veio para a aula de Direito com a Constituição? Lá diz algo assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do município e do Distrito Federal, né, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, cinco incisos, né, a cidadania, a soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais da livre iniciativa e do trabalho e o pluralismo político. Esses são os 5 valores dessa coisa chamada Estado Democrático de Direito. Aí eu falei para vocês que eu acredito que poucos sabem o que é um Estado Democrático de Direito, né? Alguém aí tem noção do que é um Estado? A gente falou na última aula. Um Estado é uma forma de organização social política. Boa noite. Só de ver o resto. Boa noite. Então, o Estado é uma forma de organização social política que ele nasce na Era Moderna. Antes da Era Moderna não tinha o que a gente chama hoje de Estado. É por isso que o nome dele é Estado Moderno. Já ouviu falar disso, né? O Estado Moderno, né? Antes tinha polis, tinha reinado, principado, tinha império, tinha várias outras formas de organização social política, mas não essa que a gente chama de Estado, né? Eles têm algumas características importantíssimas para a gente no direito e principalmente para o direito eleitoral. Por isso que a gente precisa entender o que é o Estado e de onde que ele veio. Para a gente entender o que é o Estado, que eu falei que nasce na Era Moderna, eu vou falar um pouquinho dessa Era Moderna, né? Antes da Era Moderna, aqui vamos colocar aqui, Era Moderna, e aqui a gente vai colocar Idade Média, não é? Era medieval, né? Na Idade Média, vocês lembram como é que era a organização social política? Lembram o que era? Era os feudos? Feudalismo. Isso, né? Feudos. Então, o feudalismo como é que era? Tinha um rei aqui, né? Rei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui tinha um rei. Ele era rei porque alguém dizia que ele era rei. Quem é que dizia que ele era rei? Hã? Quem é que coroava o rei? A igreja. Então a igreja dizia que ele era rei. Por que ele era rei? Porque ele era descendente de Deus, né? Era de uma linhagem. Oi? Tinha um título de nobreza, tinha sangue azul, né? E aquilo ali ia naquela linhagem. E a igreja atribuía para ele isso. E por ele ser isso, ele era dono das terras, né? E as terras, ele pegava e emprestava as terras, né, para outras pessoas. Ele virava um senhor feudal, nessas terras eram feudos, que ele pegava e numa relação de sucerania e vassalagem, lembra disso? Ele emprestava para um outro camarada aqui, que eu acho que era o duque, né? Era nobreza aqui, né? E aí esse cara aqui ficava usando a terra e em troca pagava um tributo para o rei, né? E ajudava o rei tudo que o rei precisasse, com armas, né? com comida, com o que fosse, né? Esse camaradinho aqui, por sua vez, pegava parte da terra dele e aí deixava outras pessoas aqui abaixo dele também, né, viver. Ia fazer uma outra relação de sucerania e vassalagem, não é assim? E aí esse aqui também ficava devendo favor para esse. E aí de forma que se esse carinha que estava precisando de alguma coisa, ele falava com o rei falava com esse aqui, com esse aqui, isso aqui, né? E aí todo mundo ia lá, cambada toda para ajudar aquele ali, não era assim? E aí se um outro exército de outro lugar invadia aquele lugar, o rei dependia dessa galera aqui todinha para poder se defender. Não é assim? Boa noite. Vocês veem então que era uma forma de poder descentralizado, não é? O rei, apesar de que era rei, ele dependia de vários outros para poder exercer o poder dele. Não é assim? Essa forma aqui, aos poucos, ela vai sofrer uma modificação. Tá? Por que vai sofrer essa modificação? Porque vocês já estudaram, né, no primeiro, segundo grau, lá, a tal da burguesia, não é?
Os judeus começaram a fazer de volta da Sicília e a nascer dos centros comerciais chamados de Burgo. Isso, exatamente. Aconteceram algumas coisas na Europa, dentre as quais a principal foram as cruzadas, né? E que essas cruzadas acabaram abrindo uma roda de comércio com o Oriente. E é dessa roda de comércio, óbvio que o comércio nasce, floresce, né? Aumenta, e do comércio aumentando, começa a acumular riquezas nas mãos dos comerciantes, né? E aí, como ele falou, vai se ao redor dos castelos lá das cidades, vão surgindo, né, amontoados comerciais, né, que são chamados de burgos, né, que vão ser o que hoje em dia são as cidades, né? E aí esses caras, os burgos, os burgueses, né, começam a ganhar muito dinheiro, acumular muitas riquezas. E quando você tem dinheiro, qual é a próxima coisa que você quer? É o quê? Mulher? Status. Status e poder. Não é assim? Primeiro você quer o poder, para conseguir o poder você tem que ter o status primeiro, né? Por isso você chama. Oi? Mulher faz parte do status lá, né? Você pega lá o traficante, aí o cara começa a ganhar dinheiro, ele coloca um cordãozão assim, né? De ourozão assim e tal, e depois ele pega duas louras, né? Uma morena, né? Vocês sabem por que a loura virou sinal de status? Sabe isso? Não é assim? Aí as mulheres querem tudo pintar a cabelo de louro, para ser loura, para ser, né, desejada e tal, sabe o que é isso? Não sabe não? Isso aí é histórico também. É porque lá na Roma antiga, a Roma não foi um império, né? Eles pegaram e invadiram a Europa toda, né? Foram para tal. Aí eles chegaram em Roma, chegaram lá naquela região lá da Inglaterra, onde tinha aquele povo branquinho, né? Com aquelas lourinhas e tal, né? Elas pareciam anjos. Lembra, né? O Império Romano, a Igreja Romana, né? Que vem daquilo lá, desenhava aqueles anjinhos branquinhos e tal. Parecia, mal sabiamente, né? Então, aí eles começaram a trazer aquele monte de mulher para lá como se fossem as anjinhas, né, sabe? Era sinal de status, né? Aquilo ali, né? E começou a ficar a coisa, né, da loura, da não sei o que. Eu, particularmente, eu acho uma grande besteira isso, né? Porque Contrapartir das nossas índias, então. as índias, quando eles chegaram aqui, ficaram tudo doido, né? Aí eles viram o que era uma índia, né? Que era melhor que as louras lá. As vergonhas, Mas vou ter que falar demais, gente. Vamos nos concentrar. Então, aqui, o que eles queriam? Poder. Para ter poder, status, como vocês falaram aqui. Então, o que eles começaram a fazer? Naquela época não tinha câmera de filmagem, não tinha máquina de fotográfica, né? Para você ter uma foto sua, você precisava contratar um pintor, né? Caríssimo. Era só um rei que tinha um retrato, né? Pintado lá, coisa na sala e tal. Aí eles pegaram e começaram, conhece algum pintor aí? Já pintou? Então falou assim, você vai ficar aqui morando comigo na minha casa, você vai fazer um retrato meu, né? Achando que é só o rei que pode ter um retrato, eu também posso, eu pago. Eu tenho dinheiro, né? Aqui, ó, dinheiro, tem aqui. Aí, né? Ia lá para casa, ficava lá pintando retrato. Aí chegava a minha filha, eu quero que ela seja bem educada, né? Porque para ter alguém que queira casar com ela para ganhar um dote, né? Aquela coisa e tal. Aí contratava um filósofo para vir ensinar a tua filha, né? Você é preceptor dela. E por aí ia. Isso aí vocês estudaram na história chamado mecenato. Lembram disso? Não? Os mecenas eram aqueles caras que tinham grana e bancavam os artistas, os filósofos, para morar com eles lá, para dar status, né? Chegava na casa dele, nossa, esse quadro é esse, pois é, né? Mas para quem pode. Entendeu? Então, disso aí, boa noite, o que foi acontecendo? A cultura foi novamente se disseminando, não aquela cultura da igreja católica, né, da Idade Medieval, mas a cultura antiga grega. Né? O culto à beleza, a filosofia. A filosofia nessa época era uma ferramenta da teologia. Aí ela volta a ser a filosofia mais dependente, entendeu? Então, você vê que uma coisa vai levando a outra. E o que aconteceu então? As rotas comerciais levaram a um acúmulo de riqueza que levaram a uma coisa chamada renascimento, né? A um renascer daqueles ideais gregos antigos, da beleza grega, né? Da filosofia, da forma de pensar do homem, né? A beleza do homem, o homem no centro das coisas. E aí disso vai mudando, né? Você vê uma coisa econômica, leva a uma mudança cultural que vai levar a uma mudança política, entenderam?
Então, dessa mudança aí do renascimento, tudo isso que a gente aprendeu no primeiro grau, no segundo grau, serve para alguma coisa. A gente acha que aquilo era só para decorar, não. Aquilo ali é para entender, para poder ver como é que a gente está aqui, como é que funciona. O nosso direito moderno não faz sentido nenhum sem entender isso. De onde que vem? Né? Porque ele é fundado nesse paradigma moderno, nesses pressupostos, né, ao surgimento do que a gente vai chamar de era moderna. E desses pressupostos tem alguns que são mais importantes para a gente aqui no direito. O primeiro deles é o chamado racionalismo. Desse renascimento nasce o retorno à razão, né? A utilização da razão, a argumentação. A verdade vai estar ligada à razão. Aqui, a verdade ela estava ligada a quem? Qual era a prova? A Deus, não é? A fé. O que era verdade? Era o que a igreja dizia que era verdade. Então você acreditava ou não, né? Se você acreditasse, você tinha fé. Se você não acreditasse, era herege para quem? Queimar na fogueira, né? Arder as chamas para poder se purificar a sua alma, purificar a sua alma, não é? Então, passa por racionalismo, começa a crescer até a idade moderna. A outra coisa, o antropocentrismo. Vocês já estudaram tudo isso aqui. Antropocentrismo. Na verdade, isso começou a nascer com um menino. Como é que é? Na verdade, isso começou a nascer desde o menino, depois do renascimento. Sim, não, o início é depois do Renascimento. O Renascimento é lá em 1400, 1500, o início é em 1700, bem depois do início. Primeiro o Renascimento. O início já era Estado, né, a Revolução Francesa, que vai dar depois e tal, bem mais na frente. Então, ó, racionalismo e antropocentrismo, né? Então, o antropocentrismo é o quê? O que está no centro? Antropos, né? Andros, homem, o homem. Aqui é o quê? Teocentrismo, né? Deus no centro, né? Aqui o antropocentrismo passa a crescer também. Dessas duas principais características aqui vai nascer a era moderna. E dessas duas principais características vai nascer o direito moderno, que vocês estudaram lá no começo do curso, né? Juspositivismo, justnaturalismo, lembra dessa coisa toda, né? Que tinham várias concepções de direito, né? Lá em Platão era de um jeito, né? Na era medieval era de outro, enfim, na era moderna diferente e tudo mais. Agora, o nosso direito atual, ele não é baseado na religião, na fé, né? Não é baseado em nada disso, é baseado no antropocentrismo e no racionalismo, o nosso direito atual, não é? Tudo que você diz no direito você não tem que provar, não é assim? Você prova como? É dizendo que Deus disse? Não é argumentando racionalmente, por meio de um discurso lógico, racional, né? Então, ele é todo fundado nisso aqui, no racionalismo e no antropocentrismo. E o antropocentrismo, já vamos explicar para ver como faz sentido, tá? Então, dessa transição aqui da Idade Média para a Idade Moderna, vai nascer esse direito moderno e vai nascer uma coisa chamada Estado. Estado moderno. Estado moderno. Antes era essa organização aqui descentralizada. Esses burgueses que começaram a querer ter poder e primeiro começaram a ter status, né? Se encheram de louro ao redor, né? De quadros bonitos, não sei o que e tal. Agora já estavam prontos para querer o poder. E aí o que eles fizeram? Eles primeiro começaram a comprar títulos de nobreza, lembram disso? Começaram a comprar títulos de nobreza e tal. Não, eu sou nobre, então, montando aquela famosa corte, né? Ao redor dos reis, né? Depois eles se juntaram, se aliaram à aristocracia para derrubar, eles se aliaram ao rei para derrubar a igreja, entenderam? Eles já estavam aqui na corte, se aliaram ao rei para derrubar a igreja. Para o rei era interessante derrubar a igreja, porque ele dependia do poder da igreja, né? Lembra que era descentralizado? O rei naquela época não mandava muita coisa, ele dependia da igreja, dependia para cima, para baixo, ele dependia de todos os outros nobres, né? Aí surgiu aquilo que vai entrar para a história com o nome de absolutismo, lembra? Que era, o rei tinha poder absoluto. E como é que o rei, se aliando à burguesia, conseguiu isso? Por meio da filosofia. Surgiram filósofos que eram chamados filósofos contratualistas. Já ouviram falar disso? As teorias contratualistas modernas. Rousseau, Hobbes, né? Que mais? Locke, né? São os principais.
Então, disso aqui, dessa ânsia de poder da burguesia, né, do mecenato, do renascimento, né, do antropocentrismo, do racionalismo, vão nascer as teorias contratualistas modernas. Contratualistas modernas. Dentre as quais, aqui a gente fala aqui Hobbes, né? Locke são os principais, e Rousseau, né? O que essas teorias têm de tão importantes? E por que por meio delas que o rei conseguiu tomar o poder da igreja e ficar com o poder absoluto? Porque aqui, lembra que era o teocentrismo? O poder do rei era, boa noite, era fundado em Deus, não é? Por que o rei era rei? Porque Deus, né, deu esse direito para ele de governar, não é isso? A partir dessa teoria, não, vai chegar lá o Hobbes. Antes do Hobbes tiveram outros, né, mas o Hobbes foi o condensa a teoria contratualista absolutista, né? Vai dizer não, o poder do rei não vem de Deus, vem de quem? Ó, dos homens. Olha a mudança, né? E por isso o nosso direito aqui agora, né? Então ele vai falar, não, o que acontece é o seguinte, antes existia, os homens estavam em estado de natureza, né? Nesse estado de natureza, o homem era o lobo do próprio homem, lembram isso? Ou o lobo do próprio, por quê? Se deixasse ele se matava, né? O maior perigo para o homem eram os próprios homens mesmo, né? Então, dentro dessa perspectiva, os homens resolveram entrar num acordo, fazer um contrato, abrindo mão de todo o seu poder para dar para um soberano. Lembra? Quem vai ser soberano? O rei. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente é bando de bebezinho, né? Criança não sabe cuidar da nossa vida, precisa de uma babá para tomar conta da gente, né? Então a gente abre mão de todo o nosso poder e dá para o soberano, o rei. E o rei pode fazer o que ele quiser para cuidar da gente. Não é legal essa teoria? É a teoria que o Hobbes criou, dando poder para o rei. E aí o rei, oh, eu gostei dessa teoria, né? Legal. Aí é isso mesmo. E é esse livro da igreja. E aí surge o Estado moderno primeiro, absolutista. O primeiro Estado que surgiu era absolutista. E se vocês pararem para pensar, já era um grande avanço. Porque antes, para nós cidadãos, para nós indivíduos, né? Antes, o que nós tínhamos de garantia contra os abusos de poder de um governante? Nenhuma, não é? O poder não era do rei, porque Deus deu para ele fazer o que ele quisesse. Ele era a lei, ele era a ordem, ele era tudo, né? E a gente, se a gente tivesse que morrer, porque Deus queria que a gente morresse, né? Não é assim? Então a gente não tinha garantia nenhuma. Quando passa para a teoria contratualista absolutista, cadê a primeira lá? Mal bem, agora o poder vem de nós, não é não? Nós já entramos nessa história. Nós é que abrimos mão do nosso poder para dar para o rei, mas o poder já foi nosso um dia, né? Entende? Então o fim do poder somos nós. A gente abriu mão do poder para cuidar da gente. Então a gente já pode começar a exigir alguma coisa, né? Que cuide da gente. Então já é um avanço. Então aqui, absolutista. E aí eu falei, o primeiro estado foi esse estado absolutista, né? Não era mais feudalismo, era um Estado. Por que era o Estado moderno? Porque era baseado justamente num contrato social. Vocês veem que o Estado moderno ele é baseado num contrato social, seja ele qual for. Os primeiros foram os contratos absolutistas, né? Os Estados absolutistas. Depois chegou John Locke, chegaram outros, né? Mas o John Locke foi o mais importante dele, o mais proeminente, e veio com uma outra teoria contratualista, chamada de liberal. Ele falou, olha, Hobbes está equivocado. De fato, o poder não vem de Deus. O poder vem dos homens. Mas, no estado de natureza, antes do estado civil, né, os homens viviam em paz, na mais perfeita ordem. Porque eles seguiam a lei natural. E a lei natural é uma coisa que nada mais é do que a razão. E isso Deus deu a todos, de forma igual. Ninguém aqui tem mais razão do que o outro. Todo mundo aqui não acha que tem razão, né?
Então a razão é comum a todos. E aí no estado de natureza todos seguem a razão. E todos seguindo a razão, está tudo beleza. Se for parar para pensar, a razão é: não faça com ninguém o que você não quer que faça contigo, né? Isso não é bem óbvio. É a lei natural. É só você seguir. Tudo que você for fazer, você para, pensa e raciocina, né? Aquilo ali vai ser, em última análise, bom para você? Não. Se for ruim para qualquer um, vai ser ruim para você também, em última análise, né? Mas aí o Locke dizia: porém, entretanto, todavia, né? Tem um problema. Os homens, eles não são seres só racionais. Hã? Eles se deixam levar pelas paixões também, não é? Você não se deixou levar pela paixão? Não caiu direitinho, não? Ela tem certeza que já. Aí eu estou falando. As mulheres, então, se os homens se deixam levar pela paixão, as mulheres então nem se falam, né? Então, não é? Então, aí eu olho, qual é o nome? Thaís. Aí eu olho Thaís. Thaís é casada. Eu sou casado. Aí eu, por exemplo, aqui. Eu sou casado também. Aí eu chego, mas olhei Thaís. Thaís é uma coisinha linda. Aí se eu me levasse pela razão, falar: não, ela é casada, né? Vou seguir minha vida. Eu só dou tchau, Thaís. Tal. O que é? Se for pelo coração. Não, que coração? É a paixão. A paixão é a emoção, não é o coração. O coração é algo mais forte. É a paixão, né? Essas paixões. Aí você fala: não estou apaixonado, não. Isso é muito forte, né? Aí eu pego, vou lá, tem um treco lá com a Thaís. Aí o marido dela descobre. Aí ele vem e me mata, né? Aí o meu irmão vai lá e mata a família dele todinha. Não é assim? Vai. E aí vai indo. Aí você já viu Romeu e Julieta, né? Não é assim? E aí, ou seja, por conta de que um abestado resolveu se deixar guiar pela paixão, ele ensejou um estado de guerra na sociedade. E aí como é que vai acabar esse estado de guerra? Porque ninguém na minha família vai querer acabar isso, né? E nem da dela. Vai ter que vir alguém de fora da história, que possa ver a situação de fora, com a razão. Um mediador, né? De forma ponderada, para pôr fim ao conflito e retornar ao estado de natureza, né? Da lei natural, tudo tranquilo, entendeu? E aí o Locke vai dizer: por isso só que a gente precisa de um estado. Então o que acontece? A gente precisa de um juiz imparcial para pôr fim no caso de alguém, né, se deixar levar pela paixão. Então o Locke vai dizer: então a gente abre mão para criar o Estado Civil, não de todo o nosso poder, como o Hobbes disse, né, para criar o Estado absolutista, mas a gente abre mão de parte do nosso poder só, para poder dar para o soberano, para ele intervir quando necessário. Entenderam? Por isso o nome da teoria liberal, porque nós temos liberdade. A gente fica numa boa seguindo a lei natural. Se por acaso deixar de seguir, aí o soberano intervém. Olha o avanço, né, da teoria já, né? Nessa teoria, o Locke vai dizer inclusive que o soberano também tem que seguir a lei natural. Não é legal isso? Não é só a gente que tem que seguir, o soberano também tem que seguir. Se o soberano não seguir a lei natural, também vai se instalar o estado de guerra. E aí vai nascer o direito de resistência. Legal, né? E aí você vê então mais um avanço para nós indivíduos, né? Agora, além de a gente dizer: olha, o poder veio da gente e ele tem que ser usado em nosso benefício, a gente dá disso, mas se você extrapolar, né, for contra a lei natural, você também vai ter que prestar contas, né? Vai dar a nós o direito de resistirmos a esses abusos, entenderam? Então, mais um avanço no Estado. Esse é o Estado liberal, Estado moderno liberal. O nome liberal vem disso, da liberdade, né, de todos. Que antes o absolutismo, né, a gente não tinha liberdade. Seria impor um limite ao governante? Exatamente, impor um limite ao governante, porque essa lei natural é o limite, né? Todos estão abaixo da lei, a lei natural, né? Mesmo o governante está abaixo da lei. Então, como você colocou muito bem, impõe um limite ao governante. Isso aí é o que a gente chama de, boa noite, constitucionalismo. Lembra disso quando vocês estudaram direito constitucional?
O constitucionalismo é isso, é uma limitação de poder aos governantes. Que lá em 1100 e pouco, lá na Carta Magna, já tinha alguma coisa engatinhando, né, nesse sentido. Nesse caso aí, não só os governantes, também para os indivíduos particulares. Sim, todos, sem exceção. No Estado absolutista tinha uma exceção, quem é o governante? Só ele. Né? Agora no liberal não, ninguém está acima da lei. Então todos se submetem à mesma lei. Entenderam? Mais um avanço. O Rousseau, ele vai com outra teoria contratualista. A teoria contratualista dele vai levar ao socialismo e ao comunismo. Para o que a gente precisa aqui, não precisa entrar em profundidade na teoria dele. Eu mesmo não gosto muito da teoria dele, porque eu acho muito problemática. Oi? Eu acho muito problemática porque ele vai dizer o seguinte, que o objeto da gente fazer esse contrato social é o bem comum. Olha que louco, ele inventa o bem comum. Então, quando ele coloca que o objetivo é o bem comum está acima dos indivíduos. Percebe? Está acima de tudo. Mas quem é que vai dizer o que é o meu problema que eu vejo, né? Quem é que diz o que é esse bem comum? Sou eu? É você? Invariavelmente quem vai dizer quem é? Não é quem tem o poder? Aí você tem aí exemplos históricos aí ao redor da Terra, né? Cuba, China, né? Diz o bem comum é isso, é todo mundo ser pobre, né? Vamos nivelar todo mundo por baixo. O bem comum é isso, você não pode fazer isso que você quer porque você está indo contra o bem comum, né? Você não pode publicar um livro que você está indo contra o bem comum. Você não pode abrir a boca para falar o que você pensa porque você está indo contra o bem comum, né? Você não pode fugir do país para ir morar em outro lugar porque você está indo contra o bem comum. Eu acho isso perigoso, não sei vocês também não precisam. Até o próprio controle de natalidade lá. Mas enfim, a gente, graças a Deus, a gente vive numa democracia onde aqui até quem quer ser comunista pode ser comunista. Mas no comunismo, quem quer ser democrata não pode ser democrata. Então eu prefiro a democracia. E a gente vive na democracia. Tá? Mas, aí voltando para cá, então o Rousseau entra com outra teoria contratualista. Mas o que vai interessar para a gente é essa aqui, ó. Porque eu vou mostrar para vocês que nós vivemos num Estado liberal. O Brasil é um Estado moderno liberal. Está lá na nossa Constituição. Tá? Aí a gente vai voltar para lá. Pelo menos, teoricamente falando, né? Sim, mas é a lei, né? A gente tem que seguir. Né? Então, entenderam que o Estado é uma organização social política única que nasce ali na era moderna? Não tem como ter Estado sem ter racionalismo e antropocentrismo, entenderam por quê? O homem é a função do Estado. Dele nasce o Estado e o Estado só nasce em função dele. Percebem? O ciclo. Porém, ainda nesse momento, ainda, apesar do nome ser o centro, mas eles ainda não se preocupavam com, vamos dizer assim, com as condições propriamente do homem, né? Então, só aspectos políticos, né? Diferente agora do nosso Estado hoje. Tem várias discussões filosóficas que vão andando, né? Isso, ele já traz já como homem sendo foco, mas não só nesse aspecto político, mas como foco do ser humanitário. A gente vai chegar lá. Isso aí vai dar dignidade à pessoa humana. A gente vai falar daqui a pouco disso, tá? Mas é isso aí mesmo. Então, entenderam? Porque ó, sem o racionalismo tinha como ter o Estado? Não tinha como ter as teorias contratualistas, né? Não tinha como ter o Estado. O Estado todo, ele é uma sistemática. O direito moderno é uma sistemática racional, não é? Ele todo não tem que fazer sentido, lógico. É uma sistemática racional. E é baseado no antropocentrismo. E a gente vai chegar, como ele falou lá, dignidade da pessoa humana, já a gente vai falar sobre isso. Beleza até aí?